Queria convidá-los a abrir suas Bíblias. O texto está em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 6. É um texto um tanto quanto conhecido, porém um tanto quanto impactante para nossas vidas no momento que nós estamos vivendo hoje. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 6. E o texto diz assim: E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus estavam atentavam nele se o curaria no sábado para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele disse: Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que faria a Jesus. Meus irmãos, o episódio, um episódio muito conhecido, fala de uma restauração. Coisas que, coisas que acontecem na vida das pessoas e que precisam estar acontecendo no nosso meio, no meio do povo que serve ao Senhor. O que chama a atenção no primeiro momento é que o Senhor Jesus, como sempre, na sinagoga, um lugar onde reunia para orar, ensinar, pregar, ali se faziam atividades religiosas. Não era um templo, era pequeno, mas ali é que se reuniam para isso. E Jesus tinha esse hábito de ir à sinagoga para ensinar. E a palavra nos diz aqui que ele estava ensinando. E aí nós começamos a pensar, né? Esse Jesus ensinava o quê? Ensinava as coisas que ele ouviu do Pai, as coisas que ele trouxe da eternidade. Jesus agora estava ali ensinando, como sempre, tudo que era relativo ao bem do homem, a respeito de satisfazer aquilo que anseia a alma do homem, aquilo que o homem está destinado, que é a vida eterna. Então nós vamos entendendo que o ensinamento do Senhor é sempre um ensinamento voltado para aquilo que é do Pai, e não daquilo que é do homem, daquilo que é da religião, daquilo que é conjecturado pelas pessoas, ou pela aquilo que é racional, aquilo que é filosófico, mas ao contrário. Então Jesus ensinava aquilo que vinha do Pai, e isso trazia uma intriga grande dos fariseus e dos escribas, e também dos demais religiosos da época, porque ele ensinava com autoridade, ensinava como que alguém que tinha conhecimento pleno, alguém que falava de um lugar que ele tinha vivido ou tinha estado. Isso é muito interessante, porque nós não podemos nos confundir as ações motivacionais que alguns povos ou algumas religiões pregam hoje, né, que fazem de tudo para atrair as pessoas com palavras, né, de ânimo, de impulso, de definições e conto, e fazem tantas coisas, e se esquecem daquilo que é o mais importante. Porque tudo que o Senhor Jesus veio fazer foi permitir uma possibilidade do homem ser salvo. Jesus não veio trazer emprego para ninguém, ele não veio trazer cura, necessidade, as físicas, ele não veio trazer um consolo, restaurar casamento, não. Essas coisas foram complementos, são complementares. Todo o projeto dele é salvar o homem, é dar ao homem uma experiência com Deus. Então, fosse assim, ele poderia ter ido lá no leprosário, curado todos os leprosos, talvez no cemitério ressuscitar todos os mortos que ali estavam, mas o seu objetivo era falar do plano de salvação que Deus tem para o homem. E era por isso que ele estava ali trazendo essas mensagens, os ensinamentos, porque quem crê no Senhor e lê a palavra precisa entender perfeitamente que todo o projeto de Deus não é para essa vida, não é para o mundo ficar melhor, não é para nós termos uma vida muito mais confortável, mas, na verdade, podemos, nada disso é impedimento, nada se obsta a isso, mas tudo que o Senhor ensinava e tudo que ele continua ensinando pelo seu Espírito é para que nós possamos ter vida
vida em abundância, que fala de vida eterna. Podemos ser resgatados e todo um preço, todo um projeto sendo cumprido. Enfim, ali estavam ali os escribas, né? Os fariseus e olhando tudo que estava, o que o Senhor Jesus estava fazendo. Então, na verdade são os críticos dessa hora. E nós vivemos e seamos isso. Né? Existem pessoas hoje que eles vão aos cultos, vão às igrejas, vão aonde está sendo pregada a palavra, ou há o ensinamento, e com o objetivo não é, na verdade, de aprender, mas é criticar, é questionar, é ver onde estão os defeitos, onde estão as falhas. Ah, eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse louvor, aquela moça cantou errado, só vê os defeitos, né? Só vê as dificuldades, se esquecendo que o plano de Deus é o que deve ser mirado, é o que deve ser objetivado. E isso é muito comum, parece até uma coisa estranha falarmos assim, mas é algo muito comum, né? Os críticos da obra de Deus, da obra do Senhor, eles estão a todo tempo, né, presentes nas atividades espirituais, onde se fala do Senhor, onde o Senhor está ensinando, onde o Espírito Santo está falando. E isso é ruim, porque a semente da palavra que nos abençoa, ela é sempre depositada em cada momento que nós estamos reunidos em nome do Senhor. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Ora, nesse lugar onde nós estamos, certamente o Senhor está conosco aqui. E a semente, a palavra dele, a palavra está sendo colocada nos nossos corações. E ela tem um objetivo de crescer, dela germinar, produzir frutos, frutos que nos dê a bênção que nós precisamos. E tudo que o Senhor nos dá é bom. Todos os frutos que nós vamos produzir através da nosso enxerto nele é bom. Mas os críticos dessa hora, né, eles também estão trabalhando incansavelmente. Nós vemos aí, então, os críticos que fazem as acusações, os críticos que fazem os descasos, que ficam achando os erros, né, e ficam fazendo coisas que realmente trazem um certo desconforto até para quem quer servir o Senhor. Está chegando o tempo que algumas pessoas hoje têm receio de falar que é crente, falar que serve o Deus, a Senhor, porque se você fala que serve ao Senhor, que você é um crente, já logo te coloca uma tarja de que você tem um estereótipo, né, de uma certa situação. Aí acaba que nós só temos muito crentes secretos, né? Agente secreto da igreja. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele existe, porque se ele abre a boca, ele acaba sendo, né, discriminado. E isso realmente é ruim. Agora, então nesse episódio, o Senhor Jesus estava lá ensinando as coisas do Pai. E quando o Senhor está ensinando, certamente um milagre vai acontecer. Quando o Senhor está no nosso meio, a palavra dele, ela penetra nos nossos corações, no coração daquele necessitado, porque ele é aquele que conhece, sonda tudo e sabe as necessidades de cada um. E quando ele estava ali agora, ele olha para uma pessoa e percebe que tem ali um homem com a mão direita mirrada. E esse homem com a mão mirrada, com certeza, né, é, é aquilo que fala da situação de muitas pessoas hoje que estão na casa do Senhor, ou que precisam estar na casa do Senhor, ou precisam de uma bênção, porque a mão mirrada falava daquele homem que, com certeza, era um homem incompetente para trabalhar, era limitado, era um homem que, com certeza, tinha dificuldades por um relacionamento amoroso, porque até uma moça escolher essa pessoa é um defeito físico. Era discriminado pelos religiosos, era discriminado até pela sociedade. Então, certamente, esse homem não tinha só um problema físico, ele tinha um problema emocional, um problema de depressão, um problema de ser desprezado, de ficar à parte, de ficar sempre em segundo plano. Mas o Senhor, quando entra naquele lugar, e esse homem está naquele lugar, o Senhor o identifica, o individualiza, assim como ele faz conosco, porque ele sabe exatamente como estão os nossos corações. Quantos de nós, quando vamos à casa do Senhor, e vamos tristes muitas vezes, né? Frustrados por situações que não se resolveram, aborrecidos por afrontas que foram levantadas contra nós e coisas que nos deixam realmente deprimidos. Quantas vezes vamos até mesmo atrás de uma bênção física, né, para ser curado de uma enfermidade? E estamos assim, né? Uma parte da nossa vida está mirrada. E esse homem estava assim.
Às vezes nós vemos os casais, essas pessoas, o homem está bem, mas a mulher está murcha, está triste, está mirrada. Esse casamento tem uma parte dele que está mirrada. Nós vemos, às vezes, no nosso local de trabalho, uma situação que nós temos um desempenho em determinada situação, mas a outra situação, talvez de relacionamento, de amizade, ou de contato, está mirrado. E quando fala de mão mirrada, está falando daquilo que está murcho, que está seco, está precisando desenvolver, está pela metade. E isso é muito, muito complexo, porque quando nós começamos a fazer algumas análises íntimas, né, nós começamos a perceber que existe parte da nossa vida que está assim, murcha. Muitas vezes até a questão espiritual, né? Nós não desenvolvemos, não oramos mais, não buscamos mais, não jejuamos mais. Fala-se vamos fazer uma vigília. Não, eu não vou. Mas por que você não vai? É porque põe tantos contragostos. Vamos fazer agora um período de hora de jejum para que o senhor possa operar. Mas ele não faz, eu esqueci, eu não posso. Não, então agora o senhor está falando que tem um momento muito importante na igreja. Não vai. A vida espiritual está mirrada. Então não adianta ter só a vida material fluindo. Não é importante só a vida física estar boa, mas a vida espiritual, a questão espiritual, ela precisa estar completa também. Nós precisamos ter completa. Então são dois braços, são duas mãos. Os dois precisam estar completos. E era assim que os povos viam, e é assim que os homens foram criados. Para isso fomos criados, para sermos assim. E se há algo que está mirrado na nossa vida, nós precisamos de que alguém conserte isso para nós. E certamente não é nada daquilo que nós podemos conhecer neste mundo, né? Algo diferenciado. Porque tudo isso nos traz, né, um abalo emocional, né, nos traz sentimentos de tristeza, de desprezo. E aí, alguns até podiam dizer na época, não, esse homem deve estar doente porque é igual aquele cego lá, talvez. Quem é que pecou? Ele ou seu pai? Ou seus pais? Não, são as conjecturas que as pessoas ficam justificando por que é assim, por que é assim. Será que é porque os pais que pecaram? Será que é porque é um homem mau? Será que é um pecador? Nada disso. Não necessariamente. O que importa é entender que o Senhor tem uma bênção para nós. Mas aí, continuando a palavra, ela diz assim: e os escribas e fariseus atentavam para ver se o curaria no sábado. Mas ele bem sabia o que os pensamentos desse, e disse ao homem, do homem da mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Aí, nesse momento, meus irmãos, nós imaginamos a cena, a sinagoga, o Senhor Jesus pregando, percebe ali a necessidade de alguém, como ele tem percebido as nossas necessidades, e ele diz para o homem mirrado, apesar dos embates, apesar das pessoas que estão em volta, dos religiosos, e olha que os fariseus eram homens extremamente cultos religiosos, conheciam a palavra de uma maneira assim, fluente, né? Os escribas que transcreviam muito mais. Então, eram pessoas que tinham muito conhecimento bíblico. Mas o Senhor Jesus não está preocupado com aquilo que é religioso, porque a religião ela está sempre trazendo um tropeço. Aliás, sempre foram os religiosos que trouxeram problemas para o povo, né? E em função da religião, que ela não é espiritual, é, ela age de forma mais egoística, né? Mais voltada para si própria, aquilo que é espiritual, ela realmente acaba sendo confrontada. Mas então o Senhor, naquele momento, ele chama aquele homem, levanta, fica em pé e vem para o meio. Aquelas palavras, né, foram as palavras, talvez as principais e melhores palavras que aquele homem ouviu em anos da sua vida. E nós, muitas vezes, temos ouvido isso, se o Senhor falar conosco. Temos uma necessidade, temos uma dificuldade, algo na nossa vida está, né, nos atormentando, estamos encolhidos. E o Senhor diz assim: levanta, sai de onde você está, tome uma atitude, se posicione, fique em pé. Porque o servo do Senhor não é para ficar deitado, agachado, humilhado, mas ao contrário, tem que se pôr em pé e se apresentar, como a irmã a Graciele nos contou agora, se posicionando, se tomando sua posição, tomando seu lugar, porque é Deus que está nos dando, que vai nos dar a bênção. E o mais interessante, né? Agora não é mais para ficar como ouvinte, porque muitos crentes hoje estão assim, têm suas necessidades, vão para a igreja e só querem ser ouvintes e não praticantes.
Ouve a palavra, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está ensinando, o Espírito Santo está direcionando, e eles continuam como ouvintes. Ouvintes e não praticantes. E o próprio Senhor Jesus disse: se aqueles que ouvir e não praticar, é como não ouvir. Mas quem ouve minhas palavras e a pratica é comparado a um homem que constrói sua casa sobre uma rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem as tribulações e ele não se abala porque ele está firmado na rocha. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensinamento do Senhor, ouvir o recado do Senhor, ouvir a ordem do Senhor, é imprescindível que nós também a pratiquemos, cumpramos. Porque não basta simplesmente falar, dizer que somos crentes, que somos servos. É importante nós praticarmos. Enfim, e o Senhor diz uma coisa muito interessante aqui, né? Levanta-te e vem para o meio. Que meio é esse? No meio do plano, dos planos do Senhor. Vem para o meio, né? Da onde o Senhor está, onde o Senhor vai agir. Venha para o lugar onde o Senhor pode operar na sua vida. A intimidade com o Senhor é o que nos importa. Não podemos ficar ao lado, ficar nas beiras, nas laterais, ficarmos sentados como ouvintes, mas agora o momento é esse. Por quê? Qual é a vontade do Senhor? A vontade dele é que nós estejamos no meio da sua vontade, no meio dos seus planos, que nós façamos parte dos planos dele. É ali que ele age, é ali que ele opera, é ali que ele vai realizar todo o bem que nós precisamos. E olha que o Senhor, a vontade dele é que nós sejamos libertos de toda e qualquer tribulação. Nunca foi que vou chamá-los para cá para que vocês sejam escravos, que vocês fiquem enfermos, que vocês fiquem tristes, que peguem um fardo pesado. Mas é o contrário. Quando nós entramos no meio, né, no meio da vontade, do plano do Senhor, da vontade de Deus, nós começamos a usufruir, o homem começa a desfrutar daquilo que ele tem separado para os seus queridos. Israel foi escravizado, foi desterrado, perdeu guerras, foram enfermos, passaram tantas tribulações, não é porque Deus não os amava, mas ao contrário, porque eles saíram do plano de Deus, eles saíram da proteção de Deus, eles saíram da onde Deus agia. Sempre foi assim. Começaram ter as suas idolatrias, começaram a fazer, se contaminar com mulheres que eram profanas, começaram a mirar outros deuses, começaram a abandonar o Senhor, saíram do projeto de dentro daquele lugar onde Deus queria que eles estivessem. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Saíram do plano de Deus, do projeto de Deus, saíram daquele lugar e perderam a bênção. Isso para nós é impressionante entender. E é valiosíssimo, porque quanto mais nós nos aproximarmos da intimidade, de estarmos no meio da vontade do Senhor, dentro da vontade dele, dentro da vontade que o Senhor quer agir nas nossas vidas, mais nós vamos nos abençoar. Sabe, meus irmãos e irmãs, como pastor, nós concentramos, né, centralizamos uma quantidade imensa de pessoas com problemas, com pessoas de toda sorte de dificuldades, de todas as áreas, né? E é nossa responsabilidade, né, e é tratar disso, cuidar desses assuntos, orar ao Senhor, buscar o Senhor. Mas, praticamente, né, um percentual muito grande se dá em função das pessoas estarem longe do Senhor, longe da vontade dele, afastados dos planos dele. Ora, então é fácil. E a facilidade está exatamente isso, em ter consciência, se levantar, estar em pé e ficar ir ao meio da vontade do Senhor. Chegar-se a Deus, chegar-se diante do Senhor. Não tem receita melhor do que essa. E agora, então, chega agora um grande momento. O Senhor Jesus diz assim: olha, mas é lícito curar no sábado? É lícito fazer isso? Fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? Os fariseus, com certeza, já disseram: não, é, não podemos fazer nada no sábado. No sábado não se pode trabalhar, nós temos uma quantidade de metros que nós podemos andar, no sábado não pode fazer nada. Mas o Senhor fala: mas não pode fazer. Mas como que é isso? E aí o Senhor Jesus começa a confrontar eles para mostrar que o que eles criam é uma meia-verdade, não é uma verdade inteira.
Não pode fazer isso no sábado? Não pode? Não, não pode. Isso não pode. Ah, mas eles criam uma meia-verdade. Por quê? Aí o Senhor Jesus diz, mas então, peraí, mas se um animal cai num buraco num dia de sábado, vocês não vão lá para tirar o animal? É, se o animal cair no sábado, no buraco, nós vamos. Então a lei não está sendo cumprida literalmente, na regra Na como tem regra que como tem. ser. A mulher, determinado dia, chegou um grupo de pessoas acusando a mulher que foi pega em adultério. Aí os sacerdotes, os dirigentes ali, olha, senhor, essa mulher foi pega em adultério e agora ela precisa morrer. E a lei diz que ela tem que ser morta. O que o senhor acha disso? Aí o senhor falou, ah, é? A lei fala isso? A lei diz que tem que matar? Tem que matar uma pessoa que cometeu um adultério? Tem que matar uma pessoa que cometeu pecado? Que cometeu pecado? Então, peraí, vamos ver uma coisa aqui. Agora, vamos ver e analisar a própria lei. A lei diz o quê? Que quem deve morrer também é quem é mentiroso, quem é imoral, quem é idólatra, quem rouba, quem é beberrão. E o Senhor começou a fazer isso. Na verdade, dizem até que Jesus começou a escrever na terra exatamente os pecados daquelas pessoas ali, né? Tudo que era pecado estava ali. E a palavra diz que todo pecado, ou o salário do pecado, ele é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, para aqueles escribas ali, o Senhor Jesus estava dando agora uma notícia muito importante para eles. Olha, vocês estão sendo muito legalistas, mas na verdade temos que ver o que é que Deus quer, o que o Senhor tem para a vida deles, porque meia verdade é mentira. Não existe meia gravidez, né? É mentira. Então Jesus agora encerra aquele momento fazendo algo extraordinário. Diz ao homem: estende a tua mão. E estava então aquele homem com a mão deprimida, triste. Estava ali um homem agora que ia ter uma mudança, né? A vida dele era assim: antes de conhecer Jesus, durante o momento que conhece Jesus e depois que conhece Jesus. Ele estende a mão para o Senhor e a mão fica completamente restaurada. Meus irmãos, é o maior exemplo de amor do Senhor para com a vida do homem que se aproxima dele e que atende a sua voz, que atende o seu clamor, a sua petição. Aquele homem certamente, nós temos que voltar a esse assunto. Aquele homem certamente é retrato de muitas pessoas que nós conhecemos, muitas pessoas que trabalham conosco, muitas pessoas que nós conhecemos e que às vezes fazem até parte da nossa família, pessoas que vivem constantemente tristes, pessoas que são desprezadas, pessoas que são impotentes para realizar alguma coisa, pessoas que muitas vezes estão deprimidas. Nós agora vimos a história de uma criança que entrou numa situação de depressão, com certeza, e praticou esse ato tão terrível, tão triste. Isso está à nossa volta. E nós, como servos do Senhor, nós, como conhecedores disso, nós não podemos fechar nossos olhos. E ao contrário, na verdade, é nossa função, com o conhecimento que nós temos, é de levarmos as pessoas a entrar dentro desse projeto do Senhor, fazer com que eles entendam o projeto, se aproximem da intimidade com o Senhor, para que toda lágrima seja retirada, toda tristeza se transforme, eles possam ser renovados. O Senhor Jesus disse, certa vez, no último dia da festa, lá no templo, em Jerusalém, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quantas pessoas estão com sede hoje? Estão secas porque não têm a água da vida. Estão secas porque não estão alimentando a alma. Estão tristes, agoniadas e sem direção, sem um norte para suas vidas, porque não bebem da água que o Senhor Jesus tem para nos dar. Ele é o que nos restaura. Ele é o único que pode dar aquilo que a nossa alma necessita, a alma que dessedenta, perdão, a água que dessedenta a sede da nossa alma. Isso, né, ninguém pode fazer. Por isso que o apelo que faria nessa hora aqui, né, é um apelo de que nós nos despertemos, porque certamente o Senhor tem visto muitas pessoas com parte da sua vida mirrada, parte da sua vida atrofiada, com dificuldades, sem poder fazer nada, e que muitas vezes estão ouvindo o chamado do Senhor e estão resistindo.
Não é uma questão nem de religião, de denominação, é uma questão de uma postura, tomar uma atitude, né? Ouvir a voz do Senhor, se levantar, à presença dele e ali, né, tomar a bênção, receber a bênção que o Senhor tem para a vida dele, né? É o que nós devemos fazer também. Estender nossas mãos para o Senhor, certamente ele vai restaurar a nossa vida também. Amém? Glória a Deus.